texto, ora lido, é pequeno. Mas se vocês repararam, o texto vai falar sobre esquecimento. Existem fatos e acontecimentos no meu passado que me marcaram muito. E quando eu olhei para esse texto, eu percebi que essas coisas que aconteceram no passado acontecem hoje. E ser esquecido é muito difícil. Perceber que você foi, entre todos, o escolhido para ser o esquecido. Dói. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu devia ter uns 11 anos de idade, e naquela época se costumava a se construir amizades verdadeiras. Hoje nós esquecemos o que é uma amizade verdadeira. Amizades que não eram pautadas em dinheiro, em vantagem, em conquistas, ou em alguma benesse que poderia ser extraída daquela amizade. E eu tive um grande amigo na minha infância. Devido às circunstâncias da vida, as dificuldades que foram mais apresentadas para ele do que para mim, nós nos afastamos muito. Mas nós tivemos uma amizade muito bonita. E eu me recordo dessa amizade, determinada época, na Páscoa, e minha família não tinha a prática cristã de encarar fatos históricos do cristianismo que serem observados de forma correta. Nós sempre éramos dados ao que a popularidade, o que as pessoas fazem, como é feito hoje. E nós nos inclinávamos àquilo que era festivo, principalmente nessa época, o ovo de Páscoa. E naquela época, quando eu tinha 11, 12 anos de idade, você imagina, hoje se passaram uns 15 anos, esse irmão, não estou tão acabado. Mas naquela época era muito mais aglomerado e muito mais aflorado do que nos dias de hoje. E esse meu amigo, ele morava na frente da minha casa. Primeiro, ele morava com os tios, porque a escassez era tão grande na sua casa que ele não podia morar com os pais. Ele morava com os tios. E a precariedade da vida dele, da situação dele, era muito grande. Mas nesse dia de Páscoa foi muito forte para mim. Foi um dia que marcou muito mesmo o meu coração. Porque você olhava de casa em casa, residências, famílias, amigos, parentes, todo mundo comendo ovo de Páscoa. Todo mundo satisfeito e alegre. Eu, por ser filho único, estava na minha casa com os meus pais, estava me deliciando no chocolate. Quando eu pude olhar pela janela da nossa sala, o tio dele tinha um caminhão, ele estava recluso na cabine do caminhão, praticamente chorando, sozinho. Eu percebi que esse tempo que ele estava sozinho se prolongou por alguns minutos a mais. Eu percebi que aquela felicidade que todo mundo estava vivenciando, ele não estava compartilhando. Aí eu peguei a metade do meu ovo de Páscoa e fui até lá. Cheguei lá, aí pude dividir meu ovo de Páscoa com ele, percebi a alegria que aquela pessoa ficou. Aquela felicidade da metade de um ovo de Páscoa. E quando nós adentramos na casa da família dele, aí eu pude constatar o fato mais triste do que ver uma criança sem ter algo que todo mundo tem. A família todinha comendo caixas de chocolate, ovos de Páscoa. O que não faltava ali naquela casa era bombom. O que não faltava naquela casa era chocolate. Mas o que faltava para aquele garoto era simplesmente uma lembrança e só um pequeno chocolate. Agora, quanto que ficou marcado isso no coração dele? Você perceber que os filhos daqueles que moravam naquele local estavam comendo e ele não. Os donos daquela casa estavam comendo e ele não. Parece simples, mas vocês já tiveram o desprazer de serem os esquecidos da vez?
quando eu estava fazendo o curso de pré-vestibular, saiu um fato aqui em Brasília de um rapaz que tinha fugido da papuda e tinha matado um casal dentro do carro. E a imprensa estava enaltecendo esse rapaz por ele ter perdoado a vida daquela criança, ter poupado a vida da criança que estava dentro do carro. E quando questionado, ele disse o seguinte: não, eu não vi. Se eu tivesse visto, eu tinha matado ela também. E todo mundo falou assim: você é um monstro, você é um animal. E depois a gente pôde descobrir qual foi a vida desse rapaz. Na sua pequena infância, ele teve os seus primeiros abusos sexuais. Foi violentado, foi espancado por anos e anos. Teve que fugir. E nas ruas ele teve o desprazer de ser pego por uma turma, por um bando, e ter sido violentado abruptamente, fortemente, espancado. Isso foi a vida dele todinha até os 16 anos de idade. E aí ele começou as matanças, os roubos. Eu conheci uma psicóloga que fazia atendimento no presídio. E ela disse que ao conversar com esse rapaz, ela falou o seguinte: ele nunca soube o que é um abraço. Ele nunca soube o que é um aperto de mão. Foi mais um esquecido da sociedade. Parece simples, né, irmãos? Poxa, eu nunca recebi um abraço, parece tão simples. Mas você nunca recebeu um abraço, mas você vê seu irmão sendo abraçado todos os dias. Será que é tão simples assim? Puxa, eu nunca recebi uma balinha, mas você vê um amiguinho seu recebendo uma balinha todos os dias. É tão simples assim? Poxa, eu nunca recebi um beijo dos meus pais, mas meus irmãos o recebem quase todos os dias. Será que é tão simples assim? Perceber que você é esquecido da vez? Como você reagiria? Como seu coração se entrosaria com essa situação, com essa posição agora, Pedro, do esquecido da vez, do desprezado, daquele que não tem a oportunidade de experimentar as coisas boas que estão bem próximas das suas mãos? Nós entramos assim na vida de José. José, em minhas palavras, é um instrumento de Deus esquecido pelos homens. Puxa vida, mas o homem de Deus não pode ser esquecido, ele tem que ser beneficiado. O homem de Deus, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser enaltecido. O homem de Deus não pode ser posto de lado, ele tem que estar sempre no centro de todas as coisas e honrado na maioria das vezes. Mas engraçado, a Bíblia não ensina isso. O Evangelho nunca falou isso. E o que nós percebemos é que os homens de Deus, as pessoas que se propõem a seguir a Cristo, elas vão se deparar, na maioria das vezes, como José se deparou, como um instrumento de Deus esquecido pelos homens. Aí você percebe que muitas pessoas nos dias de hoje, elas estão vindo para cá, para o nosso time, porque ela está imaginando, ela está projetando na mente dela que aqui ela vai ter tudo nas mãos dela. Que aqui ela vai ter uma vida alargada, uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida boa, uma vida feliz, uma vida sempre como diz a palavra de Deus, uma vida em abundância. Mas quando nós adentramos nesse time, nós percebemos que não é bem assim. Quando nós passamos do lado da cruz, nós percebemos que a cruz é pesada. Nós percebemos que o cravo, os cravos, os pregos são grandes. E parece que não estavam somente nas mãos de Jesus, na cabeça de Jesus. Esse estigma se estende a mim, se estende a vocês. E essa vida de cristianismo se torna uma vida muito mais difícil, muito mais penosa, muito mais tardia e muito mais complicada do que a vida que eu levava antigamente. Como eu posso cogitar que um homem de Deus pode ser esquecido até pelo próprio Deus? Como eu posso cogitar
Deus pode ser injustiçado, abandonado, deteriorado e envergonhado. Como eu posso cogitar essas coisas? Eu não sei se eu falo prazer ou desprazer, mas nesses últimos anos a minha vida está sendo de encontros com frustrados cristãos. Hoje eu tive o prazer ou o desprazer de ter mais um encontro desse. E tudo que ele falava corroborava. Estou decepcionado completamente com a igreja. Não dá mais para ir para a igreja. As coisas não estão boas. E você tem que falar assim, é verdade. É verdade. Mas como eu falei no início da oração, o que além do cristianismo? O que além de Cristo? Nós vamos para a igreja para quê? As pessoas nos dias de hoje elas estão vindo para a igreja para ter saúde. Campanhas, festas, animações, prosperidade. E aonde que a Bíblia explica e deixa claro que isso está para mim e para vocês? Primeira igreja não é um hospital. Segunda igreja não é um centro financeiro. Terceira igreja não é uma boate. Quarta igreja não é um consultório de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise. Hoje nós estamos dentro da igreja para escutar aquilo que alegra o meu coração. Hoje eu estou vindo para a igreja para tranquilizar o meu coração, para pacificar a minha vida, para pacificar a minha alma, para ficar tranquilo no Senhor. Mas me explique como que isso acontece com vocês, sendo que comigo não acontece. Como eu consigo tranquilidade diante de Deus? Como eu consigo sossego diante de Deus? No ato penitencial, mais uma vez eu escutei que eu sou um pecador. Tive que orar para que Deus tivesse misericórdia de mim. E daqui a alguns instantes eu vou pecar de novo. Ou seja, eu não vou deixar de ser pecador. E agora eu observo para a vida de José. Vocês lembram o que nós falamos na celebração passada sobre José? José, na celebração passada, nós falamos que José era um homem tentado, mas era um homem fiel. E por causa da sua fidelidade, José foi preso. Hoje nós estamos aqui no capítulo 40, no último versículo, vendo que José era justo, e mesmo sendo justo, era esquecido de Deus. Você que está com sua Bíblia aberta, vamos observar o que o texto fala sobre José. O que o texto fala sobre esse esquecido de Deus. Do versículo 1, irmãos, até o versículo 8, do capítulo 40, o autor vai estar tratando aqui de dois homens que foram levados à prisão por alguns desacertos. E esses dois homens que foram levados para a prisão se encontraram com José. E nós vamos observar que esses dois homens que foram levados e postos diante de José eram homens que possuíam sonhos, que tiveram um sonho. Mas o versículo 8 fala uma coisa tão interessante, que diz assim: eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Dois homens que estavam e que viviam aos pés de Faraó, aos cuidados de Faraó, perderam essa prerrogativa e agora estavam na masmorra, junto com José, aprisionados. Só que esses homens tiveram sonhos, e cada um sonho diferente. E esses sonhos começou a turbar o coração deles,
a deixar eles de corações aflitos, porque eles não entendiam o que significava esses sonhos. E José percebe que eles estão um tanto quanto tristonhos, e nessa tristeza José interroga eles por que dessa tristeza. E eles dizem para José: olha, é um sonho que nós tivemos, mas não tem ninguém que pode interpretar. E José fala: conta para mim, porque para Deus é simples interpretações de sonhos. Para Deus é simples aquilo que é miraculoso. Para Deus é fácil aquilo que é difícil. Para Deus é comum aquilo que para nós é incomum. Sabe o que eu encontro em José quando eu leio esse versículo? Uma pessoa que aqui nos mostra que diante de Deus todas as coisas que estão ocultas, obscuras e não tendo um sentido de interpretação, em Deus, se for a vontade de Deus, nós podemos alcançar aquilo que é sentido ou significado para nossas vidas. Quantos de nós nos encontramos em situações que nós não conseguimos saber, conhecer ou encontrar a interpretação ou o sentido correto? Quantos de nós temos que ligar para os nossos pastores ou perguntar para algum irmão da igreja ou pesquisar numa Bíblia ou pesquisar em livros assuntos, temas e coisas que estão acontecendo nas nossas vidas que para nós está obscuro? Quantos de nós temos isso? Quantos de nós vivemos no dilema cristão? Quantos de nós vivemos no dilema do misticismo? Quantos de nós hoje que estamos dentro de uma igreja, que estamos percebendo outras igrejas, todos os dias acontecendo milagres, todos os dias acontecendo sobrenaturais, e essas pessoas parecem que elas estão conquistando, e a vida dessas pessoas parece que está cada vez melhor. Só que a vida delas, cada dia que você repara e observa, elas vivem uma vida tão depravada quanto aqueles que são mundanos, mas a vida dessas pessoas acontecem curas, acontecem maravilhas, acontecem milagres, acontecem coisas que talvez na minha vida e na sua vida nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. E nós olhamos para esses fatos, assustados, cheios de questionamentos. Puxa, Pedro, por que lá naquela igreja acontece isso? Por que fulano de tal recebeu isso? Por que fulano de tal foi tão abençoada? Puxa vida, como eu vou tratar com o mundo espiritual? Como eu vou tratar com as coisas que eu temo e desconheço? Como eu vou tratar com aquelas coisas que são concernentes, aqueles que são conhecedores e não a mim, que sou desconhecedor? Sabe o que eu observo em José? Que a primeira coisa que ele deixou claro quando ouviu desses dois homens sobre os sonhos que não era conhecido por eles, é que quem tem a capacidade de interpretar sonhos, ou seja, quem tem a capacidade de trazer a lume aquilo que está obscuro, é Deus. Sabe, irmãos, e eu observo todos os dias dentro da igreja pessoas loucas, perdidas, pessoas que estão correndo de um lado para o outro procurando alguém que possa revelar um mistério para elas. Pessoas que todos os dias estão procurando os videntes. Pessoas que todos os dias estão procurando os magos, os mágicos, a cartomancia que se manifesta dentro da igreja. Pessoas que todos os dias querem que os seus sonhos, as suas visões, ou aquilo que elas escutam dentro dos seus ouvidos, no interior da sua alma, seja revelado por alguém, por algum profeta. Pessoas que não sabem mais quem escuta ou quem fala, pessoas que estão perdidas dentro da igreja do Senhor. O que você mais escuta fala assim: pastor, eu vou ligar para a sua irmã fulana de tal. Ela profetiza. Deus fala muito no coração. Deus fala muito através daquela mulher. Aí ele liga. A mulher não fala nada. Não é de Deus hoje não. Pastor, vou num profeta fulano de tal. Aquele homem é demais. Aí ele chega lá, o camarada fala tudo retorcido. Não, Deus não falou. Pastor, eu fiquei sabendo que vai vir um missionário na igreja tal. Aquele homem é demais. Deus vai falar comigo através daquele homem. E ele vai para aquela igreja na espera de que um homem possa falar com ele. E
e ele não ouve a voz de Deus que ele quer ouvir, e ele começa a entrar em parafuso, porque ele percebe que em todos os lugares que ele procura ouvir a voz de Deus e descobrir os mistérios da vida, não é revelado para ele mistério algum. Quantas pessoas estão dentro da igreja, dentro do caminho verdadeiro, e estão mais perdidos do que os que estão lá fora? Quantos? Quantos irmãos estão perdendo tempo buscando pessoas que têm o poder da cura? Quantas pessoas estão perdendo tempo indo atrás de fulano de tal que curou e levantou paralítico? Quantas pessoas estão dentro da igreja indo buscar pessoas que fizeram coisas magníficas? É igual na época das guerras. Quando tinha um guerreiro muito famoso, eles falavam assim: fulano de tal tem mais de 2 metros de altura. De largura ele deve ter 1,5 metros, 2 metros também. O homem é um monstro. Aí quando eles encontram aquele guerreiro, é um homem bem franzino, pálido, feio pra danar. E o cara fala assim: não pode ser você. Eu escutei coisas assombrosas a seu respeito. Eu escutei que você arranca a cabeça de um homem com a mão. Eu escutei que você mata dezenas de homens com uma espada. Um homem desse tamanho. O que está acontecendo na igreja nos dias de hoje? Deus só pode estar falando quando tem alguém famoso na igreja. Deus só pode curar quando existe o irmão fulano de tal. Deus só pode fazer porque fulano de tal está em tal local. Aonde tem isso na Bíblia, irmãos? Aonde existe isso? Em que igreja se ensinou isso? Eu observo José dizendo o seguinte: a Deus cabe a revelar tudo que está oculto. Só a Deus. Só a Deus. E por que essa agonia louca em descobrir muitas coisas ao mesmo tempo? Vocês já perceberam que tem pessoas que são insaciáveis em descobrir alguma coisa da sua vida e luta, reluta, briga, cava, escava, pesquisa, e quando descobre alguma coisa sobre si ou sobre alguém que ele tanto queria, ela se frustra a tal ponto de até culminar com a sua vida. Vocês já repararam pessoas assim? É a mesma coisa de pessoas que trabalham, lutam, sonham em ter dinheiro, carro, tudo que o dinheiro pode ter, e quando põe a mão no dinheiro, Alex, essas pessoas se perdem. Não tem controle, não tem força, não tem autodomínio. Sabe, irmão, tem muitas coisas que nós percebemos que Deus restringe a alguns, porque Deus sabe, se aquilo estiver na tua mão, você se perde. Sabe por que tem muitas coisas ocultas para muitas pessoas? Porque no dia que aquilo for revelado, a pessoa morre. Sabe por que tem muitas pessoas que nunca vão se apropriar de algum bem material ou de qualquer outra coisa que possa encher o coração dela? Porque no dia que ela tiver isso, ela declara guerra contra Deus. Ela declara guerra contra a igreja. Aí tem gente que fala: mas Deus é injusto. Não, irmãos, Deus é zeloso. Ele não está dando na tua mão aquilo que tu tanto quer para tu não morrer, para tu não matar os outros, para tu não fazer uma loucura, um desvaneio. Acalma. Tenha paz no teu coração. Paulo, falando sobre aquele que o fruto do Espírito repousa, ele diz que o domínio próprio é fruto do Espírito. E quando você encontra uma pessoa totalmente aturdida, sem controle nenhum, você percebe que essa pessoa está longe do cristianismo autêntico, verdadeiro. Calma. Aquilo que está oculto cabe a Deus revelar. Se Ele não revelou, é porque você não precisa saber. Para que essa loucura? Aí nós observamos que José escuta os 2 sonhos. Primeiro ele escuta o sonho do copeiro. E no sonho do copeiro ele traz uma interpretação. E a interpretação de José é muito boa. Em 3 dias vai ser restituído aquilo que você perdeu. E você vai poder servir ao rei
a Faraó. Agora o interessante é que no versículo 14 e versículo 15 fala algo a respeito de José. Mostra para mim e para você 3 coisas em José que às vezes pode ser perigosa para nós. Porém, lembra-te de mim quando te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Versículo 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Observe, depois da interpretação boa de José, José manifesta em primeiro lugar o desejo de sair daquela cadeia. Quantos anos ele ficou ali, Alex? Um bom tempo. Injustiçado. A segunda coisa que José manifesta é que ele próprio tem a consciência que ele estava ali por injustiça. E a terceira coisa é que ele busca o auxílio, o socorro, a esperança na pessoa de Faraó. Primeiro, a consciência de José era: eu estou aqui por injustiça. Quantas injustiças vocês estão sofrendo hoje? Quantas coisas ruins estão acontecendo na vida de vocês? Ou aconteceram? Injustiça tal, ou pesar tal, ou dor tal, que você não tem capacidade nenhuma de fazer nada contrário àquilo. Quantos de vocês estão assim? Ou estiveram assim? Ou conhecem pessoas que estão assim? São muitas. Muitos de nós somos caluniados todos os dias. Muitos de nós somos difamados quase todos os dias. Muitos de nós vamos perceber que lá na frente o nosso tombo vai ser ocasionado, ocorrido, ou aconteceu agora por causa de alguém que estava do nosso lado. As nossas dores, os nossos prantos, os nossos momentos de solidão é ocasionado porque alguém fez e foi uma injustiça. Quantos de nós temos essa certeza? Agora, quantos de nós pensamos como José? Sem blasfêmia, sem murmuração, sem xingamento, sem revolta, sem raiva, sem ira. Quantos de nós? Teve uma vez uma reunião, não vou falar em qual igreja, mas no meio da reunião levantou o mais santo de todos e falou assim: eu só não te dou um burro na tua cara porque minha mão ainda é convertida. E nós encontramos pessoas todos os dias dentro da igreja cheias de ódios. Esses dias eu encontrei uma pessoa dizendo o seguinte: olha, meu ex-marido, eu não tenho raiva nenhuma dele, mas daqui uns dias ele vai ter que comer o pão que eu vou pisar. Daqui um dia ele vai ter que olhar para mim lá de baixo e eu lá em cima. Daqui um dia ele vai ter que reconhecer tudo que Deus fez por mim. E ela não tinha ódio dele. Você imagina se tivesse ódio? Se ela tivesse ódio dele. Tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas o coração dessas pessoas parece uma calibre 12 apontada para os seus algozes. Tem pessoas que estão a ponto de explodir para matar outros. Tem uma historinha que diz que um rapaz era muito invejoso. Ele tinha muita inveja do vizinho. Mas ele era invejoso ao extremo, Alex. Muito invejoso. Aí um dia ele teve a oportunidade e aparece um gênio para ele. Fala: meu senhor, você foi beneficiado. Agora, tudo que tu me pedires eu te darei. Só que tem um detalhe: tudo que você me pedir eu vou te dar, só que vou dar em dobro para o seu vizinho. E ele falou: puxa vida, e agora? Se eu pedir dinheiro, ele vai ganhar em dobro. Se eu pedir um carro importado, ele vai ganhar em dobro. Se eu pedir uma mulher bonita, ele ganha duas. Se eu pedir uma casa, ele ganha duas. O que eu vou pedir? E esse homem ficou pensando. Já sei. Me cega de um olho.
Tem pessoas que estão dentro da igreja assim. Me cega de um olho. Sabe, irmãos? Aquela pessoa que senta do lado da igreja, talvez te maltratou, te judiou, te blasfemou. Não, ela não está ali para você ver o fracasso dela. Ela está ali para você orar por ela e pedir por ela. Sabe aquela pessoa que está do outro lado de lá, que fez mal para você, que praguejou você, que foi uma das causadoras do seu tombo? Ela não é aquela pessoa que você tem que orar. Mata, Deus, destrói, aniquila, cega os dois olhos desse infeliz. Não. É aquela que você tem que falar: Senhor, cuida, Senhor, converte, ajuda, trata meu coração. Sabe qual passagem que me deixa assim, assombrado com a graça redentora de Deus? Aquela em que Paulo escreve a Timóteo e diz que no julgamento dele ninguém compareceu. Ninguém compareceu. Ninguém da igreja esteve no julgamento dele para estar próximo dele, para simplesmente dizer assim: Paulo, eu estou aqui. Mas o Senhor estava comigo. Sabe, irmãos? E cristianismo é isso, gente. Cristianismo é dor, é sofrimento, são lágrimas, são espinhos. E você vai perceber que a maioria dos momentos, aqueles que dizem seus irmãos não vão estar com você, mas tenha certeza, Deus está contigo. Na pior angústia do mundo, Deus está contigo. Sabe, irmão, já percebeu que no momento de maior injustiça da tua vida, o que não pode brotar no teu coração é ódio e raiva, rancor e plano de morte. O que tem que nascer, eclodir no seu coração é um sentimento de paz, tranquilidade, amor, fertilidade, graça, gozo e perdão. Reconhece que está sendo injustiçado? Sim. Manifeste perdão. Manifeste amor. Manifeste vida. E uma coisa que acontece aqui com José me chama muito a atenção por 2 pontos. José disse para aquele homem: vá, não esqueça de mim. Fale de mim para Faraó. Quem sabe Faraó age a meu favor. Quem sabe Faraó manifesta os beneplácitos de quem pode ter isso para comigo. Primeiro, nós como homens, estando no meio de uma civilização, nós temos que procurar justiça, sempre. Sermos justos em todos os pontos. Isso a gente não pode questionar. Mas uma coisa, irmãos, eu aprendi na minha pequena caminhada com Deus. Eu nunca imploro para ninguém que não seja o meu Deus. Eu nunca faço alguém lembrar de um favor para mim que não seja o meu Deus. Eu nunca me rebaixo a homem nenhum que não seja o meu Cristo. Eu nunca perco meu tempo fazendo ir à memória daquela pessoa o meu nome. Sabe por quê? Porque o meu nome, a minha situação, a minha vida, a minha causa não está na mão daquela pessoa, está na mão do meu Deus. Eu acho engraçado que Pilatos chega para Jesus e fala assim: fala comigo, tu sabe que eu tenho poder, eu posso te crucificar e não te crucificar. Jesus olha para ele: oh Deus, é um ignorante, um amigo. Se você tem algum poder, foi dado lá do alto para cumprir o propósito do meu Pai. Sabe o que isso significa, irmãos? Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Procure sempre a justiça. Procure sempre fazer as coisas certas. Mas nunca implore para ninguém. Nunca queira fazer para alguém conhecido o seu caso, a sua pessoa, porque quem é o dono de toda a justiça sabe de todos os fatos. Aquele homem vira para Cristo e fala assim: fala comigo.
Eu tenho o poder para te crucificar ou para te soltar. Cristo fala assim, meu amigo, se tem algum poder nas tuas mãos sobre mim, foi porque do alto foi dado. Tem um irmão da nossa igreja que foi abruptamente parado por um adversário, vou assim dizer, com um taco de beisebol. E como homem, a primeira coisa é você se colocar na posição de defesa. Agora o pau vai quebrar. Ele simplesmente falou assim, meu irmão, se Deus me entregou nas tuas mãos, você vai me matar agora, que eu não vou fazer nada. É quando a gente começa a perceber que o meu algoz, o meu adversário, o carrasco da minha vida, não tem poder nenhum sobre minha vida. Quem tem todo o poder sobre minha vida, sobre o meu destino, sobre os próximos minutos da minha existência, é o meu Deus. Ninguém mais. Por que você teme ainda alguma coisa? Por que cogita algum favor de homem? Quem tem o controle de todas as coisas é o seu Deus. Seguindo, irmãos, nós entramos agora no versículo 16 ao versículo 22, que vai falar dos sonhos do padeiro-chefe, que não foi tão bom. E a interpretação foi pior ainda. E que verdadeiramente aconteceu. Agora no versículo 23 tem um fato muito interessante, que foi lido. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José agiu de forma boa, foi fiel, mas foi esquecido. Ficou na prisão por mais algum tempo. A Bíblia fala que passaram mais 2 anos. Quanto tempo vocês estão passando por causa do esquecimento de alguém? O seu sofrimento. Quanto tempo está prolongado o seu deserto? Quanto tempo de frio ou de dor? Tudo que José fez, todas as coisas, e até a boa intenção de pedir, lembra de mim, cara, lembra de mim quando isso acontecer, sabe? Desde o início da história de José até o final, tudo o que aconteceu você percebe que é Deus desenhando a vida e a história de José e de Israel. O esquecimento do copeiro-chefe não foi à toa, foi o próprio Deus fazendo isso para quê? Para glorificar o nome dele. Mais na frente, tenham o prazer de ver a história. Deus foi glorificado. Mas sabe, às vezes quando nós somos esquecidos é para que nós possamos ter a certeza que Deus está trabalhando no nosso coração, na nossa alma. Quando nós somos esquecidos, sabe, porque nós temos a certeza que não era para eu ter aquilo naquele momento. Quando eu percebo que aquilo que eu tanto queria que está nas minhas mãos não está mais, ou nunca vai estar, é para que possa ser tratado no meu coração. Às vezes nós temos que parar de olhar pela ótica de sermos esquecidos, de sermos os abandonados, de sermos os deixados, de sermos os desprezados. Agora vamos colocar em outra ótica. Quantas vezes nós esquecemos a Deus? Quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Quantas vezes nós esquecemos de ajudar o nosso próximo? Quantas vezes nós esquecemos de honrar pai e mãe? Quantas vezes nós esquecemos de tratar os nossos filhos de forma que seja Deus glorificado? Quantas vezes nós esquecemos de tratar um pedinte da rua de uma forma digna? Quantas vezes nós esquecemos de ler a Bíblia? Quantas vezes nós esquecemos de pedir perdão pelos nossos pecados? Quantas vezes nós deixamos de tirar dinheiro do nosso bolso para matar a fome de quem está com a barriga vazia lá do lado de fora? Quantas
não tem condições nem de comer. Quantas vezes nós esquecemos de ser e de dizer, de proclamar e dizer que somos filhos de Deus? Quantas vezes nós esquecemos de dar testemunho cedo, que todas as pessoas possam olhar para mim ou para vocês e falar assim, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Quantas vezes vocês esqueceram isso? Quantas vezes vocês esqueceram isso hoje? Sabe o que é fácil? Fácil é você olhar para Deus e falar assim, tu esqueceste de mim, Pai! Pai, tu me desprezaste, Pai! Quantas vezes você desprezou a Deus e o seu próximo? Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos de olhar alguém que estava lá na boleia de um caminhão, sem o ovo de Páscoa e ir lá ajudar? Quantas vezes nós esquecemos de devolver o dízimo na igreja? Quantas vezes nós esquecemos de orar pelas autoridades? Quantas vezes nós esquecemos de dar um abraço para quem precisa de abraço? Quantas vezes nós esquecemos de chorar com aqueles que estão chorando dentro da igreja? Quantas vezes nós esquecemos de visitar os enfermos nos hospitais? Quantas vezes nós esquecemos de visitar os presidiários? Quantas vezes nós esquecemos de evangelizar os pobres? Quantas vezes nós esquecemos o nosso papel de cristãos? Quantas vezes? Ficar pedindo para Deus o dia inteiro é muito fácil. Muito fácil. Mas perceber que a gente deixa de ser cristão todo dia é muito difícil. Quantas vezes você pode lembrar agora na sua cabeça que os seus olhos nunca mais lacrimejaram, nunca mais choraram quando Deus falou contigo? Quantas vezes vocês deixaram de chorar por causa do pecado que é praticado por vocês? Quantas vezes vocês deixaram de sorrir ao perceber a ação miraculosa de Deus nas suas vidas? Quantas vezes ali na mesa, tomando um café da manhã, almoçando, jantando, fazendo seja lá o que for, pensar e ter a certeza que aquela comida, aquela refeição, aquela bebida não está lá por causa da força dos seus braços, mas ela está lá por causa da misericórdia de Deus? Quantas vezes vocês esqueceram disso? Quantas vezes vocês deixaram e só murmuraram por causa de qualquer coisa que acontece com vocês? Quantas vezes, irmãos? É hora de largar esse cristianismo que só produz, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Quantas vezes que você esqueceu que Deus, antes da fundação do mundo, te elegeu para a vida eterna? Ou você já esqueceu que a salvação não é tua, é dele? E ele que te salvou. E você não perde sua salvação. Irmãos, é hora de deixarmos de ser os esquecidos, sabe? E observar que somos aqueles que mais esquecemos. E a principal pessoa que nós esquecemos é o próprio Deus. Todos os dias. Amanhã, quando você levantar bem cedinho, lembra dessa palavra. Antes de escovar os dentes, tomar seu café, de correr, lembra e não coloca nem o pé no chão, coloca o joelho e agradece a Deus pela sua vida. Antes de você entrar no seu trabalho, lembra dessa palavra, agradece a Deus. Antes de você comer o seu almoço, o seu café da manhã, lembra dessa palavra, agradece a Deus por aquele alimento. Antes de você colocar uma roupa, agradece a Deus, porque Ele deixa tão claro, Alex, tão claro. O Senhor cuida de passarinhos, cuida de plantas, as veste, as alimenta. E vocês não são mais importantes que todas essas coisas. Quem cuida de vocês é o próprio Deus, irmãos. Vocês esqueceram disso? Sabe, a gente não precisa estar na dificuldade para estar murmurando, não. Eu conheço pessoas que ganham 5, 10, 20, 30, 50 mil reais, mas na boca
pessoas olham para ela e falam assim, Deus existe, Deus está na vida dessa mulher, Deus está na vida desse homem. Sabe por quê? Porque ela lembrou de Deus, lembrou da existência dela. E vocês não são os esquecidos da vida, vocês são os esquecedores, aqueles que estão esquecendo. Lembrem-se disso. Vamos lembrar de orar ao Senhor agora, agradecidos a Deus, porque Ele tem nos dado abundantemente tudo o que merecemos. E abundantemente Ele nos exaltou nessa noite. Nós só temos que agradecer, porque Ele é o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, a cruz, Senhor, como diz Stott, ela estava projetada no Senhor desde o nascimento. Por causa disso, tu não murmuraste. A cruz pesada, injusta, a cruz que é lugar de malditos, foi um local planejado, arquitetado, profetizado para que o Senhor a recebesse. E o Senhor não murmurou, Pai. O Senhor cumpriu a sua obra para que nós, a sua posteridade, vivêssemos abundantemente. Hoje nós não queremos carregar nem a Bíblia, Senhor. Imagina a cruz. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão das nossas vidas. Pai, lava-nos por completo com teu sangue e nos ensina a observarmos a grandiosidade do Senhor em nossas vidas. Ensina-nos a observarmos o cuidado maravilhoso do Senhor sobre as nossas vidas. E ensina mais do que qualquer outra coisa, Senhor, que eu venha ser grato a Ti todos os dias da minha vida, Pai. Tendo alimento ou não tendo alimento, tendo vestimento ou não tendo vestimenta, tendo sorriso ou não tendo sorriso, tendo festas ou não tendo festas. A minha alegria em Ti independe de todas essas coisas. A minha alegria em Ti está condicionada em ter a certeza que Tu estás comigo, Senhor. Dai-nos graça para que o nosso interesse no cristianismo não sejam as benesses. Dai-nos graça para que o nosso interesse no cristianismo não seja as festas, seja simplesmente o Cristo. Dai-nos graça para manifestarmos esse desejo todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Dai-nos graça para Te amarmos, dai-nos graça para nos entregarmos, dai-nos graça para vivermos, dai-nos graça para nos entregarmos a Ti por completo, Senhor. Pai, as injustiças foram, são e serão muitas, mas mesmo em todas as injustiças, o que prevalece é a minha alegria no Senhor. Porque eu sei que se for da vontade do Senhor, eu vou prevalecer sobre tudo isso. Mas se não for a vontade do Senhor, eu vou estar sempre injustiçado, mas eu vou estar contigo. Obrigado, Pai. Dai-nos a consciência. Se Draco, Mesaque e Abednego. Posso ir para a fornalha. Deus não vai deixar de ser Deus se eu for queimado. Mas se não for vontade do Senhor, eu não vou morrer nessa fornalha. Dai-nos a graça que teve Daniel. Eu posso cair na jaula dos leões, na cova dos leões. Mas se for da vontade do meu Deus, eu vou sair dali inteiro. E não é por causa disso que eu vou blasfemar, negar e me prostrar qualquer outra coisa. Senhor, dai-nos a graça de vivermos assim, para que Tu sejas glorificado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.